Muito bom dia para você que segue no grupo Bandeirantes de Comunicação e que a partir de agora, num trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV, vai ficar por dentro do que de mais importante acontece também no mundo dos negócios, mobilizando a região metropolitana de Campinas, o nosso interior de São Paulo e fazendo essa ser uma das regiões economicamente mais importantes do país. O Band Negócios está chegando hoje para falar sobre uma modalidade de crédito que vem crescendo no país. Não custa lembrar que no último dia 19 de março, a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, subiu para 14,25%, numa decisão do Copom, que aumentou pela quinta vez consecutiva a taxa que faz com que muita gente procure alguns caminhos, fugindo talvez dos grandes bancos e principalmente das taxas de juros que não cabem no bolso. E é aí que entra o crédito com garantia de imóvel, também chamado de home equity. A Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, por exemplo, estima que a busca pelo crédito com garantia de imóvel deve dobrar em menos de 5 anos no Brasil. Isso impulsionado pelo crescimento mais recente. O volume total da modalidade já soma 23 bilhões de reais até setembro de 2024. Mas, afinal de contas, o que é o crédito com garantia de imóvel? Para nós tirarmos essa dúvida, conhecemos um pouco mais desse modelo, o nosso convidado nesta edição do Band Negócios é o Fabrício Figueiredo, diretor do Galeria Bank. Fabrício, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo meu. Para a gente começar entendendo, crédito com garantia de imóvel, ele é autoexplicativo no nome, mas no Brasil ele não é ainda o mais popular. Tende a ser no futuro? Eu acredito que sim, né? Nós vemos aí nos Estados Unidos, mais de 80% das operações de crédito tem um imóvel como garantia. E entendo que isso vai chegar a acontecer. Então, dentre todos os empréstimos aí, ele será com certeza um dos mais importantes em pouco tempo aqui no nosso país. E como que funciona na prática? Eu tenho um imóvel no meu nome, eu preciso de uma linha de crédito, eu preciso de um empréstimo. O meu imóvel passa a ser a garantia desse negócio. Exatamente, né? O home equity é uma linha de crédito com imóvel em garantia. Apesar de parecer, pela garantia imobiliária, um produto mais burocrático, ele não é, né? Ele é até simples de você ter acesso a essa modalidade de crédito. Você colocando para a nossa instituição, por exemplo, apenas o número da matrícula do imóvel que você colocará como garantia, a gente já consegue fazer toda a análise de crédito e disponibilizar o contrato em 4 dias úteis. Essa é a nossa média de contratação. A gente ouve muito nos Estados Unidos o termo hipoteca. É daí que vem esse termo, hipoteca? Vem de colocar o seu imóvel como garantia em algum imóvel, em algum negócio? Sim. Aqui no Brasil, por muitos anos, utilizou-se a hipoteca para trazer um imóvel como garantia. Hoje a gente trabalha com a alienação fiduciária, né? Uma ferramenta mais simples que veio trazer mais segurança para todos os envolvidos nesse mercado financeiro dentro dessa modalidade. Hoje, o home equity ele tem crescido tanto no Brasil e há essa relação direta com a taxa de juros cada vez mais alta? Com certeza, né? Nós estamos vendo aí, como você bem disse, a Selic subindo. O Copom agora em março colocou que não é o teto, 14,25, então teremos mais altas aí pela frente. Mas eu também vejo num outro lado que o cidadão brasileiro ele está mais bem informado. Muito por acesso, hoje nós temos um acesso muito mais fácil a informações, né? Então tem muita gente falando sobre os produtos financeiros e os benefícios do home equity. Um deles, por exemplo, como você coloca o imóvel em garantia, você tem taxas menores. E com a Selic a 14,25, os empréstimos estão cada vez mais caros. Então a gente tem
cheque especial perto de 10%, cartão de crédito acima disso, empréstimos pessoais entre 4% e 6%, capital de giro para empresas perto de 3%, tudo isso muito alto. Num passado, vamos falar até o ano 2000, nós víamos muita gente utilizando desses produtos e pagando altas taxas de juros. Hoje, o home equity ele vem crescendo muito por esse conhecimento que tem se expandido pelo país. E com essa redução, com essa taxa reduzida que ele apresenta, né, é por esse motivo que a gente vê esse crescimento do produto no nosso país. E, em geral, qual é o perfil de quem procura o Galeria Bank, de quem procura essa linha de crédito? A gente tem que colocar uma característica do produto, né? Como a gente trabalha com imóvel em garantia, os tickets são muito mais altos. Então a gente começa com empréstimos a partir de 100 mil e no máximo de 5 milhões. Estamos trabalhando para em poucos dias aí a gente conseguir fazer empréstimos até 10 milhões, né? E quem que precisa desses valores? Na grande maioria são empresas. Então, a maioria dos nossos clientes são empresários, né? Não são todos. Claro que existem pessoas físicas que buscam isso por outros motivos também, né? Mas a maioria dos nossos clientes, sim, são empresários. E para quem é pessoa física, a linha de crédito R$100 mil, então mínima, imagino que seja para quem queira abrir um próprio negócio, para quem queira investir esse valor e aí coloca o próprio imóvel como garantia para ter essa diminuição. Vocês têm esse tipo de perfil de público também? Também temos, né? Mas o interessante nessa linha de crédito é que pouco importa o destino do recurso. Então nós temos pessoas, por exemplo, que vão abrir um negócio? Temos. Tem pessoas que precisam para capital de giro, tem pessoas que aparecem porque precisam pagar uma cirurgia, né? Então o destino são os mais diversos possíveis, né? Não temos A ou B. A maioria da nossa clientela são empresários. Como eu falei, as empresas precisam sempre de um valor maior, né? Mas não na totalidade. Nós estamos conversando com o Fabrício Figueiredo, diretor do Galeria Bank, falando sobre o Home Equity, que vem crescendo também no Brasil. E no caso do Galeria Bank especificamente, como é que vocês entendem, o que vocês apresentam de diferente no mercado para atrair essa pessoa que busca esse tipo de crédito? Existem alguns benefícios que são bem interessantes, né? Primeiro ponto, que nós temos um prazo bem longo, até 240 meses. Então, quando você vai buscar, por exemplo, um capital de giro, a gente vê empréstimos em até 3 anos, 36 meses. Crédito pessoal em até 60 meses. E nós estamos falando em 20 anos, né? Em 240 meses. Um outro ponto importante é a taxa de juros, né? A taxa de juros nossa começa em 1,19 mais IPCA. Então não dá para comparar com 3%, que é a média do empréstimo para capital de giro, né? E outras linhas mais caras ainda. E o ticket, que é o terceiro ponto. Como eu falei, a gente trabalha hoje de 100 mil a 5 milhões e estamos aí em negociações para aumentar esse ticket máximo para 10 milhões por operação. Como é que surgiu o Galeria Bank e há quanto tempo já tem essa operação aqui na cidade de Campinas? Eu imagino que os negócios não fiquem só por aqui, né, Fabrício? Não, a gente trabalha em todo o Brasil, né? Hoje somos um dos grandes players do país, disputando o mercado aí com os grandes bancos que já são conhecidos por todos, né? Mas o Galeria começou há 5 anos e meio atrás. Começamos em 2019, vendo uma oportunidade no mercado que era pouco explorada, né? Essa linha era pouco explorada. Eu vim de um grande banco e percebi que para se contratar um home equity na época, a gente demorava 2 meses dentro do banco e nos outros bancos a mesma coisa. Hoje isso não mudou muito ainda, né? Os prazos são muito longos para se contratar essa operação em alguns bancos. E a gente montou uma operação toda trabalhando em cima de prazos. Nós temos que fazer no mínimo possível. Então investimos muito em tecnologia e com isso, como eu falei, hoje nós estamos contratando operações em 4 dias úteis. É um prazo recorde que a gente não vê em todo o mercado.
isso fez a gente conquistar aí boa parte dessas operações dentro do país, né? O Galeria Bank, ele é um correspondente bancário. O Galeria Bank é uma instituição financeira, né, uma sociedade de crédito direto aprovado pelo Banco Central. Nós temos atrás de nós cerca de 3 mil correspondentes bancários pelo país todo que são parceiros nossos, né? E dentro do nosso grupo nós temos fundos, CRIs, temos securitizador e temos também correspondente bancário nosso também. Mas o Galeria Bank é uma sociedade de crédito direto, ou seja, uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central. O nosso Band Negócios vai para um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos falando com o Fabrício Figueiredo, diretor do Galeria Bank, aqui nesse projeto, trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, a parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Rádio Bandeirantes Campinas, na tela da Band Mais TV, nos nossos canais do YouTube e também no portal bandmulti.com.br. Hoje, recebendo Fabrício Figueiredo, o diretor do Galeria Bank, para a gente falar sobre essa modalidade de crédito que vem crescendo no Brasil nos últimos anos, o crédito com garantia de imóvel, também conhecido como Home Equity. Fabrício, a partir do momento que o cliente procura o Galeria Bank, qual é o processo até ter o dinheiro na conta? Vamos lá, né? É um processo que é bem ágil, né? E bem simples. O cliente de posse do número da matrícula do imóvel, ele entra em nosso site www.galeriabank.com.br/band e coloca dentro de uma simulação que a gente vai fazer para ele, o quanto ele precisa, qual o prazo que ele quer e os dados da matrícula. Nós entraremos, depois disso, em contato com ele, passando uma simulação, e aí, dentro do nosso sistema, a gente já levanta toda a documentação necessária, certidões, faz uma análise do crédito dele, faz um laudo, esse laudo é feito por uma empresa de engenharia externa, homologada por nós e talvez por todos os grandes bancos do país, né? Essa empresa vai até lá, traz esse laudo para a gente e em 3 dias a gente consegue soltar o valor, ou seja, aprovar o valor, prazo, taxa para o cliente. No 4º dia a gente já está emitindo o contrato. Após isso, vai a registro no cartório de imóveis daquele imóvel oferecido em garantia e quando é registrado, o dinheiro está na conta do cliente. É um processo que ele acaba sendo simples, né? Dentro da nossa empresa demora apenas 4 dias e ele é muito seguro. Vocês têm visto uma taxa de inadimplência baixa com relação aos clientes? Sim, nós temos a nossa taxa de inadimplência ela fica dentro do mercado de crédito, dentro das operações principalmente de consignado, que é uma taxa realmente reduzida, né? Nós não temos grandes problemas e isso é que faz com que a gente mantenha a nossa taxa reduzida, porque quando você tem uma inadimplência alta, você acaba tendo que colocar na taxa. Esse é o motivo de um empréstimo pessoal ter uma taxa muito alta, por causa da inadimplência ser mais alta. E o consignado é mais baixo, porque tem uma inadimplência mais baixa. No nosso caso, a nossa taxa ela é reduzida por causa da nossa inadimplência também ser reduzida. Fabrício, para quem atua no mercado financeiro, quiser indicar clientes, o Galeria Bank tem modelo de parceria também? Tem também, né? É só esse correspondente bancário, essa pessoa do mercado financeiro ou essa empresa entrar em contato pelo nosso site, que os nossos comerciais, a nossa área comercial entrará em contato com ele, né, para montar uma parceria e ele estará daí para frente apto a indicar operações para nós em todo o país. Nesses mais de 5 anos de história, como é que você enxerga o crescimento da região de Campinas como um todo e de que maneira o Galeria Bank também faz parte dessa movimentação financeira, dessa movimentação econômica? E como vocês trabalharam para impulsionar grandes empresas também aqui da região? Bem, a gente sabe da importância da região de Campinas e como a nossa matriz fica aqui, né? Fica ali ao lado do Shopping Galeria, então é claro que boa parte das operações contratadas, elas são daqui da nossa região, né? Nós começamos, até é bom colocar isso, trabalhando apenas regionalmente. Na época,
as assinaturas eram físicas. O reconhecimento de firma tinha que ser feito nos cartórios. O contrato você levava até o cartório. Então não tinha como fazer operações longe daqui. Então começamos aqui. Nós temos uma filial em Sorocaba e ficamos nessa região, São Paulo, Campinas, Sorocaba, atuando exatamente por aqui, até pela movimentação do motorista aí com contrato para lá e para cá. Depois da pandemia, evoluiu muito a parte digital. Então, hoje as operações são todas digitais, por isso que nós conseguimos ampliar. Não tem mais que reconhecer firma, sim, é um certificado digital. A colocação da operação no cartório é tudo de forma digital. Ou seja, a gente não sai do escritório e consegue atuar no Brasil todo. Por isso que a gente expandiu. Mas como começamos aqui nessa região, Campinas, né, a grande... boa parte, pelo menos, das nossas operações são feitas aqui. Né? Impulsionamos muito este mercado. Agora, mesmo com essa facilidade digital, quando a pessoa coloca, às vezes, o maior patrimônio, muito provavelmente o maior patrimônio dela para jogo, que é a casa própria, eu imagino que ela queira ter essa conversa olho no olho, sentir a confiança de quem está emprestando esse dinheiro e de quem vai ficar como a garantia do imóvel. Isso acontece ainda em Campinas? Isso ainda tem esse espaço para a pessoa poder ter essa conversa franca? O espaço, sim. Isso acontece não só em Campinas, como em todo o país. Vem sendo quebrado, mas acontece. Né? É um paradigma. Mas por que a gente contrata mais em Campinas? Porque muitas pessoas querem conhecer a empresa. Vai lá, nos visita, vê que existe, né? E aí sim tem confiança para contratar. Quem está longe tem esse dificultador. Só que com os anos passando, a nossa marca se expandindo, né? Essa confiança vem aumentando e é por isso que a gente está fazendo muitas operações no restante do país. Né? A gente não fica só concentrado no estado de São Paulo, não. Atuamos fortemente aí no Brasil todo. Acredito que tenha um boca a boca também que ajude muito nisso, né, Fabrício? Ajuda, isso ajuda bastante. Outra coisa, não só o boca a boca mesmo, ao pé da letra, mas todas as mídias digitais, porque as pessoas acabam colocando matérias sobre a nossa empresa, né, colocando reportagens ou comentando, né, no YouTube, Instagram e assim vai. E isso acaba fortalecendo, porque a gente sempre trabalhou de forma muito correta, muito séria, e o final de tudo isso é a quantidade de operações que a gente tem feito aí no nosso país. Além da expansão de clientes por todo o Brasil, o que o Galeria Bank prepara para esse futuro próximo? Como você falou no começo, nós estamos vendo uma crescente importantíssima com relação a esse produto. Né? Está no nosso sangue aí, no nosso DNA, o trabalho com... Sempre investimos muito, né, em tecnologia e não paramos por aqui. Então, a gente está trabalhando com relação a... No futuro vem app, vem mais facilidades nessa contratação. Mas o que a gente realmente espera para esse futuro próximo aí é um volume imenso de operações dentro da nossa empresa. Principalmente, eu colocaria 2 pontos muito importantes. A nossa marca que está se expandindo fortemente pelo país. E o segundo ponto é que o produto tem crescido demais, como você colocou. Né? Estão falando aí em multiplicar esse mercado de 20 e poucos bilhões para 200 bilhões em menos de 15 anos. E nós estamos muito bem posicionados dentro desse mercado, com certeza vamos fazer boa parte desse crédito aí nesse futuro próximo. Nós estamos conversando com o Fabrício Figueiredo, diretor do Galeria Bank, aqui dentro do nosso projeto Band Negócios. Fabrício, você falou sobre o uso da tecnologia, ao mesmo tempo que ela facilita, desburocratiza, ela também é uma forma de deixar mais seguro o processo para o próprio Galeria Bank, de saber que do outro lado tem um cliente real, tem uma história real por trás, e oferecer a tecnologia também como uma forma de mais credibilidade ainda para o negócio? Com certeza, né? A tecnologia veio para isso. Nós temos aí milhares de operações contratadas e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Então, temos diversos
processos que nos trazem proteção e também levam ao cliente. São várias vídeos feitas, certificados digitais por trás, entendeu? E sempre tudo feito dentro dos cartórios do país. Essa tecnologia, essa forma que a gente trabalha, ela traz segurança para todos os envolvidos. Fabrício, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando, tiver interessado em buscar esse crédito, tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o Galeria Bank, como é que pode fazer aqui digitalmente ou presencialmente, se assim preferir? Inicialmente, o primeiro contato é importante ser feito pelo nosso site, galeriabank.com.br/band. Mas o ponto mais importante que eu deixo para todos é: conheça o produto. É um produto muito interessante, com taxas reduzidas. A gente sabe como está hoje Selic no nosso país, com prazos estendidos. Muitas vezes as pessoas pegam um empréstimo, mas com 12 parcelas, 24 ou 36, a parcela fica muito alta e com tickets altos. Então, antes de mais nada, conheça o produto e conheça a nossa empresa. Muito obrigado, Fabrício, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia a você, bom trabalho a toda a equipe do Galeria Bank. Eu que agradeço, Heitor. Um abraço a todos. E no Grupo Bandeirantes de Comunicação, você segue sempre muito bem informado. Continue conosco, tem mais informação e prestação de serviços para você.